Olá pessoal, eu sou Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje vou te ensinar a fazer essa linda blusinha de square super fácil e muito rápido de fazer. E também gostaria de te convidar a dar um passeio aí no meu canal. Se você gosta de tricô e de crochê, você está no lugar certo. Então aproveita que você já está aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha com as amigas e os amigos e o mais importante, não esqueça de deixar o seu joinha, porque só assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, ok? Então olha, conto com você para o crescimento do nosso canal, tá bom? E hoje eu vou ensinar essa blusinha, gente, super gostosa de fazer, simples, que você pode usar tanto com uma regatinha no dia a dia, ou você pode usar em cima de uma camisa no dia mais friozinho. Gente, é super gostosa e super rápido de fazer. E aproveita que essa moda aí do square, né, pra você fazer, pode fazer colorida ou pode fazer como eu fiz aqui, ok? Então vamos conferir a nossa lista de materiais e vamos pra nossa aula. Para você fazer essa blusinha, é que aqui eu fiz ela maior porque eu fiz ela pro meu tamanho, tá? Mas você pode fazer um cropped todo colorido, com restinhos de fio, com sobras de linha. Então, você que vai decidir aqui. Só que como eu fiz pro meu tamanho, não ficou um cropped, tá? Eu fiz um pouco maior, mas você pode fazer um cropped também. O que eu usei aqui? Eu usei o Charme, ó, fio Charme da Círculo. Toda peça é feita com fio Charme, mas aqui na minha eu usei a cor 2856, 2 novelos. Do 2856 anil profundo, que é como se fosse um azul marinho. Eu também usei o vermelho círculo 3402. E também usei o Intuição, que é o 9642, que é esse matizado, super lindo, olha que diferente, e tem todas as cores para combinar aqui no meu square. Então, olha, Intuição, 9642, o vermelho círculo, que é o 3402, e o anil profundo, que é o 2856. E também vou utilizar uma agulha de número 3. Tesoura para acabamento e uma agulha também para acabamento. É muito simples de fazer. Então, vamos lá? Lembrando que você pode transformar essa blusinha também num cropped, tá bom? Só que aqui, na minha aula, eu vou usar um fio mais claro para que você possa ver aí o trabalho direitinho. Mas eu já vou até te passar essa cor também, que é maravilhosa, que é o 5203, o Granity, tá? 5203, o 3048, que é o Flamingo, e eu também vou usar o Canário, que é a 1289, ok? Então, vamos lá. Para você começar a fazer essa peça, você precisa começar a fazer o miolinho do square. Então, vou pegar aqui o verde pra gente começar a fazer. É bem simples de fazer e muito fácil. Você vai fazer um anel mágico. O que é um anel mágico? Olha, a ponta do fio na palma da mão. E aí, você vem aqui, olha, e faz um xizinho aqui, ó, tá vendo? Ó, segura com o dedão. Vem aqui, puxo dentro do círculo e já faço aqui 1, 2, 3 e 4. Dou uma laçada, porque 4 são 3 correntinhas, equivale a um ponto, mais uma correntinha de espaço. Então, eu vou fazer um ponto alto alongado, tá? Olha, tá vendo que eu tirei a primeira argolinha? Vou tirar 2 e mais 2. Uma corrente, dou uma laçada, tiro primeira argolinha, tiro 2 e mais 2. Eu vou fazer isso por 16 vezes, ó. Uma corrente de espaço, laço, tiro a primeira argolinha, a segunda tiro 2 e mais 2. Ó, desta forma. Uma correntinha de espaço, laço, faço. Entro dentro do espacinho, né, da argolinha, do anel mágico, tiro a primeira argolinha, dou uma laçada, tiro 2
e mais 2. Vou fazer isso por 16 vezes. Vamos lá, eu vou contar aqui com vocês, ó. Eu já deixei aqui, olha, não conto essa. Aí, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, perdão, essa é 12 vezes, tá? Então, temos que fazer isso por 12 vezes. Então, ó, 2, 4, 5. Eu vou fazer até o final e volto com vocês pra gente fechar. Bom, terminei aqui os meus 12 pontos altos alongados. Vamos conferir, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fiz aqui os meus 12. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3. E vou deixar uma de espaço aqui, que é onde a gente vai trabalhar depois. Fecho com ponto baixíssimo, caminho para dentro do espaço da correntinha e faço um outro ponto baixíssimo. Agora, a gente vai cortar este fio. Eu sempre gosto de deixar uma sobra de fio para que não solte depois, tá? Então, olha, agora eu dou uma leve puxadinha aqui no centro e a gente já tem aqui a nossa primeira carreira, né? Agora, eu vou pegar o fio amarelo, que é o amarelo canário, e nós vamos colocar aqui também. Ó, faço uma corrente, coloco aqui, puxo o meu fio pra cá, olha, tá vendo? Olha, e faço um ponto baixo. Pronto. Dou uma puxadinha, levo o fio lá pra trás, e aí eu vou subir, ó. 1, 2, porque eu já tenho aqui um ponto, então, pra formar 3. Dou uma laçada e faço 2 pontos altos. Uma corrente e vou deixar esse fiozinho amarelo lá pra trás. E aqui eu faço novamente, olha, 2 pontos altos alongados, tá bom? Ó, assim. Em cada espaço de correntinha, uma corrente de espaço, em cada espaço de corrente, eu vou colocar 2 pontos altos. Ó, 1 e 2. Uma corrente, entro novamente no espaço e faço 1 e 2. Vou completar a carreira fazendo 2 pontos altos em cada espaço. Então, uma correntinha de espaço e 2 pontos altos. Eu já tô aqui prendendo o meu fio verde, tá? Olha, tá vendo como vai ficando? Eu vou completar a carreira e volto com vocês. Terminei a minha carreira, olha, cheguei aqui no último. E agora, eu faço uma corrente, venho aqui e conto, ó, 1, 2, no terceiro, eu fecho com ponto baixíssimo, caminho aqui, olha, pelo segundo ponto, com baixíssimo, e vou até aqui o espaço de corrente. E faço caminhando mais um pontinho. Agora, eu corto o fio, deixando com espaço, tá? Sempre deixando com espaço. Ó, vai ficar assim. Agora, vamos pegar o flamingo, que é esta cor linda aqui, maravilhosa. E vamos fazer agora a outra parte. Então, aqui a gente fez um alto e uma correntinha. Na segunda carreira, nós fizemos 2 altos e uma correntinha. Agora, vamos fazer 3 pontos altos e uma corrente. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, olha, fiz uma correntinha. Vou entrar aqui. Vou puxar esse fiozinho que tá lá atrás pra frente. E, ó, faço um ponto baixo, tá vendo? Ajusto, deixo ele bem apertadinho. Faço 1, 2 correntes, porque meu ponto baixo já equivale a 1. E vou fazer, ó, um ponto alto alongado, 2 pontos altos alongados no mesmo espaço. Então, ficou 3. Uma corrente,
vou para o meu próximo espaço, olha, de correntinha, e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, novamente no espaço de corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Olha só como é super fácil. 1, 2 e 3 pontos altos. Olha só que legal. Viu que linda? E você pode fazer todo colorido, você é que decide aí como é que você vai querer aí o seu croppedzinho ou a sua blusinha, tá bom? Ó, 1. Eu gosto de fazer ponto alongado para que ele fique mais alto o pontinho, mas nada impede que você faça com ponto alto, tá normal. 2 e 3. Agora, você vai fazer isso a volta toda, 3 altos, uma corrente, 3 altos, uma corrente. E eu volto com vocês, assim que eu chegar aqui no final, ok? Cheguei no final da carreira, às vezes parece que ele vai emborcar, tá, gente? Vai ficar redondinho, mas vai ficar assim, ó, feito uma canequinha, mas não fica, tá? E se você tiver o ponto muito apertado, em vez de fazer com a agulha 3, faz com a 3,5, 4, pra ficar bem soltinho, tá? Porque crochê tem que ter leveza, né, gente? Tem que ter caimento. Então, aqui, olha, eu faço uma corrente, conto 1, 2, no terceiro aqui, olha, eu fecho com ponto baixíssimo. Eu gosto de dar uma leve caminhadinha aqui, olha, até sair lá no espaço de corrente, ó. Você pode ir caminhando com ele. Quando chegar aqui, você finaliza aqui no espaço, tá? Agora, eu vou cortar o fio. E eu vou voltar aqui com o amarelo, que seria o meu azul. Como você pode ver, a minha peça, ela é vermelha no centro, depois vem o matizado, que é a intuição, o meu colete é vermelho, depois vem o intuição, que é o matizado, e o azul marinho, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar o amarelo para finalizar aqui o nosso... Agora, a gente tem uma peça, um square redondo, que eu irei transformar num quadrado. Então, olha, com o fio amarelo, novamente, porque se você for ver, olha, o meu, como é que ficou? Ó, vermelho, depois o azul marinho, né, que é o azul anil profundo, depois o intuição, que é o matizado, e aí eu vim com o azul marinho para finalizar o meu square. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o amarelo aqui, vou entrar aqui, olha, eu já fiz uma correntinha, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, ok? Dou uma puxadinha, coloco o fio lá pra trás, e aqui vou fazer, ó, 1, 2, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, vai ficar 3 nesse mesmo espaço, tá? Então, 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui, ó, no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, no próximo espaço, vou fazer a mesma coisa. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou lá no próximo espaço e vou fazer agora um leque. Um ponto alto, 2, 3. Desta forma. Então, aqui eu tenho meio leque, 2 bloquinhos de 3 pontos altos, aqui agora aqui vai ser um leque, 1, 2, 3 correntes, laço, volto para o mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Viu que legal? Ficamos agora com o lequezinho aqui, o nosso cantinho do square. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e vou completar aqui fazendo 2 bloquinhos de 3 pontos altos. 2 pontos altos,
3. Primeiro bloquinho, uma correntinha, vou para o próximo espaço e vou fazer 1, 2 e 3. Então, você vai fazer o canto, 2 bloquinhos de 3, uma corrente e o próximo canto. É o nosso próximo leque, 3 pontos altos. 3, 1, 2, 3 correntes. E novamente, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fizemos aqui os 3 pontos altos, uma corrente de espaço, e eu vou completar o meu square novamente, olha. Então, você vai fazer exatamente assim, leque, 2 bloquinhos de 3, leque novamente. Você pode ver, olha, que ele já tá formando aqui o meu quadradinho, tá vendo, olha? Então, eu vou terminar nessa carreira, você vai repetir a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, no final. Agora, o que a gente tá faltando aqui? Um lequezinho, nós vamos completar o leque. Lembre-se que eu comecei aqui com 3 pontos altos. Então, aqui fiz uma corrente, entro aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Lembre-se que eu estou usando ponto alto alongado, que é, olha, dá uma laçada, entra, tira a primeira argolinha, depois 2 e mais 2. Mas você pode usar aí o seu ponto alto normal, tá? Ó, 3 pontos altos, tá vendo? Fiz aqui os meus 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente, dou uma laçada, entro aqui, olha, no meu ponto, a terceira correntinha, olha, 1, 2, 3, fiz uma correntinha aqui. E eu vou fazer um ponto alto atravessado aqui, para fechar o meu trabalho. Por quê? Porque a partir disso, eu vou começar a emendar as minhas peças, tá? Vamos supor que eu tivesse bastante square, tá vendo aqui, olha? Então, eu vou te ensinar a emendar para você formar o seu colete. É muito fácil e muito rápido. Antes de tudo, eu quero te ensinar a esconder todos esses fios. Você vai pegar a sua agulha de tapeçaria, vai vir aqui atrás, olha, na parte de trás da peça, para você começar a esconder todos estes fios. Eu normalmente venho aqui, dou uma puxadinha aqui para fechar o meu miolinho. Pego aqui minha agulha de tapeçaria. Venho aqui, olha, entro aqui dentro, saio aqui no meio, passo aqui por dentro e dou um nozinho bem apertado. E agora, olha, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com o meu fio para que ele não solte, tá vendo, ó? Vou caminhando com ele até chegar do outro lado. Eu faço mais uma vez. Porque desta forma, eu posso ficar tranquila que meu trabalho não irá soltar, tá? Ó. Vem aqui. Prontinho. Agora, eu venho aqui com a tesoura e corto o excesso de fio. A mesma coisa aqui, olha. Eu passei aqui por dentro. Então, agora eu venho aqui, olha, e corto o excesso pra gente esconder os fios. Nessa parte aqui do amarelo, a mesma coisa. Só que aí é o seguinte, você pode fazer, vai caminhando com o fio para o lado que você quiser. É só para que você possa esconder o fio e para que ele não possa desmanchar depois, ó. Aqui, eu tô aqui, por exemplo, ó. Vou passar aqui em cima, vou voltar com o fio, passar aqui no meio, ó, para esconder ele aqui. E aí, você pode entrar dentro da trama do fio que não vai soltar, tá? Ó, pego aqui e corto fora. Então, vamos fazer o acabamento inteiro desses 3 square e voltamos juntos, ok? Para fazer esse square, você vai poder completar a carreira aí do tamanho que você deseja, porque agora em volta aqui vem o acabamento. Então, vou vir aqui, olha, vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Lembra que eu te ensinei a fazer aqui, olha, um ponto alto atravessado? Ó,
Eu fiz aqui uma corrente, você pode fechar desta forma. E vem aqui e faz um ponto alto atravessado. Ele vai fechar aqui no meio, tá vendo? Ou, se você preferir, você pode fazer as 3 correntes, ó, fiz as 3 correntes. Entro aqui, olha, 1, 2, no terceiro, fecho com ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo, entre os 3 pontos. Entro aqui, olha, nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3. Vou para o próximo, faço outro ponto baixo, tá vendo como ficou? 1, 2, 3. Vou lá no próximo e faço um ponto baixo. Então, ele vai ficar com as correntinhas aqui, tá vendo? Olha. 1, 2, 3. Entro aqui, ó, no meio do leque e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, ponto baixo. Vai fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas bem soltinhas. Vai vir aqui no próximo espaço, vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. No próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo. Chegamos no leque novamente. Então, olha, eu fiz 3 correntinhas e um ponto baixo. Venho aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Entro no mesmo espaço e fecho com ponto baixo. E novamente, 1, 2, 3. Então, essa vai ser a sua última carreira do seu square, tá? 3 correntes, ponto baixo. Será a sua carreira de acabamento, que você pode usar tanto a mesma cor como outra cor, se você preferir, tá? Então, olha, tá vendo o acabamento como vai ficando lindo em volta? Olha só. Novamente, ó, uma corrente, 2, 3. Tem pessoas que têm o ponto muito apertado, então você pode fazer 4 correntinhas, tá? Venho no dentro do leque, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4. Opa, deixa eu voltar aqui. 4 e 5. Entro dentro do espaço novamente, no mesmo lugar no leque. Tá vendo? Ó, os 2 pontos baixos ficam aqui dentro. E vou repetir. 1, 2, 3. Entro aqui no próximo. Novamente. 1, 2, 3. No próximo, ponto baixo. 1, 2, 3. No próximo, ponto baixo. 1, 2, 3. No próximo, no meio do leque, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui dentro e fecho com ponto baixo. E aqui, olha, eu vou completar. Tá vendo onde eu comecei a minha carreira? Vou fazer 1, 2 e 3. Entro aqui, ó, neste ponto baixo que eu comecei e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu posso cortar o meu fio. Então, o meu primeiro square está completo. Esta é a carreira do square completo. Tá vendo? Olha. Ele vai ficar assim, ó, desta forma. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar o outro square, vai começar a fazer a mesma coisa, pra gente já, nessa última carreira de correntes, a gente vai começar a emendar. Então, eu vou pegar aqui, olha, um fio amarelo, faço uma corrente. Então, olha, este daqui está completo, certo? Este. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, no meio do leque e vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Ajusto bonitinho aqui. Faço 2 correntes. 1, 2. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui pelo lado do avesso, olha, pelo lado do avesso, eu vou entrar aqui no meio das minhas correntinhas, daquelas 5 correntinhas, e vou fazer um ponto baixo.
Tá vendo, ó? Pelo lado do avesso, aqui, ó. Do outro, vou mostrar de novo, assim, pra você ver bem pertinho. Ele está assim, fiz aqui 2 correntinhas, ó. Então, eu vou levantar essa pontinha aqui, olha, tá? Pelo lado do avesso, ó. Vou colocar aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo, olha? Deixa eu ajustar mais esse pontinho aqui pra ficar bem justinho. E vou fazer um ponto baixo. 1, 2 correntes. Aí, volto lá nesse square que não está completo para me completar o meu square. Venho aqui, olha, faço um ponto baixo. Tá vendo? Faço uma corrente, fiz um ponto baixo, faço uma corrente. Vou lá do outro lado, olha, e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, volto para este lado para completar o meu square. Então, lembre-se, olha, aqui, além de eu estar unindo, eu estou completando o meu square com a carreira de acabamento, que são as correntinhas. Então, olha, uma corrente, vou lá do outro lado aqui, olha, onde está já completo, e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto pro lado do square que não está completo e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto lá do outro lado que está completo e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto pro square que eu preciso completar com um ponto baixo. Uma corrente, vou lá no próximo, lá do outro lado que está completo, ó, entro aqui no espaço de corrente e faço um ponto baixo. Uma corrente, cheguei no leque. Faço aqui, ó, no meio do leque, um ponto baixo, 1, 2 correntes e vou encaixar aqui, ó, naquelas 5 correntinhas do outro leque, do outro square que já está completo. Faço um ponto baixo. E olha só que legal que ele ficou. Já emendou, tá vendo que bonito que ficou? Agora, o que que eu faço? Então, eu emendei aqui, eu vou fazer 1, 2 correntes, volto pro square aqui, volto aqui pro leque e faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Vou lá e agora o que que eu vou fazer? Eu vou completar o meu square inteiro com o acabamento de correntinha, tá? Ó, 1, 2 e 3. Novamente, 1, 2, 3. Ponto baixo no espaço. 1, 2, 3. No leque, ponto baixo no meio das correntinhas do leque. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui novamente e faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Aí você me pergunta, por que não fez com 5 correntinhas aqui também? Porque eu queria que ele ficasse com menos espaço aberto, tá? Mas nada impede que você faça 5 correntinhas para fechar. E o que que vai acontecer? Ele vai ficar mais aberto, tá? Os espaços dos square vai ficar bem abertinho. Então, ó, 3, novamente no leque, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Entro no mesmo espaço e fecho com ponto baixíssimo. Com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. Olha só como ele é rápido, gente. A gente já está finalizando esse fechamento. Você viu que gostoso? E não é difícil emendar o square. Ó, fiz aqui o penúltimo. Olha como já tá completinho. 1, 2, 3. Olha só. Agora, tá vendo aqui onde a gente começou? Eu vou vir aqui no meio desse ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou cortar o meu fio, deixando uma sobra para depois caminhar com ele. Às vezes a gente corta muito pouco e depois não tem como você esconder o seu fio. Olha só, gente, que legal, tá vendo? Olha, já ficou pronto a emenda. Olha que fácil. Aí, o que que eu fiz? O meu, eu fiz 4 square para dar pro meu tamanho. Eu fiz aqui um tamanho menor para minha filha. Ó, fiz um tamanho menor, só com 3 square, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. E eu fiz 3, 6, 9 square para ela, tá vendo? Ó, 9.
O meu tem 16, tá? Porque o meu tem 4 fileiras de 4. 4 vezes 4, 16, certo? Então, aqui eu fiz ele menorzinho, tá vendo? Olha, bem menor. Então, o que que você vai fazer? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou emendar o outro aqui, para que você veja como é que emenda esse aqui na parte de cima, tá? Tanto que eu já deixei uma parte aqui pronta para eu mostrar para vocês como é que emenda esses últimos aqui, olha, tá vendo? Olha, eu fiz aqui e falta aqui, ó, 2, tá vendo? Eu deixei aqui já de propósito para ensinar vocês a emendar aqui. Lembra do espaço que eu falei de correntinha? Olha, é aqui que você vai deixar, se você quiser que fique com 5 correntinhas, esse espaço aqui, ele vai ficar bem maior, tá? Então, vamos lá, eu vou te ensinar a emendar aqui, então, este espaço aqui. Vou soltar aqui, pra gente fazer, então, esta emenda aqui, olha, pra já completar a blusinha, pra que você possa ver como é que fica. É bem simples, não tem muito segredo. E ela fica linda, né, gente? Ó. Então, eu vou vir aqui, olha, com o meu square. Fiz aqui, então, vou até tirar tudo daqui pra que você possa ver direitinho, sem problema nenhum, ó. Então, você vai vir aqui. Ó, fiz um ponto baixo. Uma correntinha aqui na agulha. Entro aqui no square. Esse fiozinho pra cá pra ficar bem preso e faço um ponto baixo, certo? Agora, ó, aqui eu já completei os 3, né? Então, eu tenho que fazer esta fileira, falta mais 2. Então, eu venho aqui, olha, faço 2 correntes, 1, 2. Entro aqui na parte de baixo, lembra que eu falei que é na parte do avesso que pega? Faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2. Volto lá no meu square que está para completar e faço um ponto baixo. Uma corrente, aí o que que eu faço? Vou lá naquele que já está completo, ó, lá em cima. Faço um ponto baixo, uma corrente, volto neste daqui para completar novamente. Nesse espaço eu coloco um ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo. E você pode reparar que eu faço a corrente bem soltinha, para que ela fique bem soltinha, tá? Ó, vou aqui novamente nesse square para completar e faço um ponto baixo. Uma corrente e eu vou lá no square e já... Gente, desculpa aí que o meu cachorro foi correr atrás do gato. Você viu a latida aí, né, gente? Ó, mas é para brincar mesmo com o gato, já tá acostumado. Ó, então aqui a gente fez um ponto baixo, uma correntinha, aí venho aqui novamente, ó, do outro lado e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto para este lado e completo o meu square. Uma corrente, ó, vou lá do outro lado aqui, olha, pelo lado do avesso, entro a minha agulha aqui na correntinha, nas 3 correntes, né, que a gente tem de espaço aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente, e agora a gente tá chegando nessa curvinha do meio aqui, tá vendo? Olha, onde todos eles se encontram. Então, eu faço aqui, olha, fiz uma corrente, volto aqui pro leque para completar, faço um baixo, 2 correntinhas, e aqui, ó, no meio, tá vendo aqui, olha, formou-se um desenho, tá vendo? Olha, aqui, aqui e aqui. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, vou entrar por baixo aqui, olha, tá vendo aqui? E vou fechar aqui, ó, encaixar o meu pontinho aqui no meio, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui no meio, e vou fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo. Faço 1, 2 correntes. Volto aqui, olha, pro meu leque e faço um ponto baixo, tá vendo? Deixa eu soltar mais essa correntinha aqui, que eu fiz bem apertadinha. 1, 2. Volto aqui pro meu leque e faço um ponto baixo. Olha só como é que ficou aqui o meinho, tá vendo? Olha. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente,
E eu vou pegar agora este ladinho aqui que já tá fechadinho aqui, tá vendo? Olha este lado. Então, eu vou pegar aqui nas correntinhas do lado do avesso, ó. Entro aqui e faço um ponto baixo. Opa. Ó. Uma corrente, volto pro square que eu preciso completar e faço um ponto baixo, tá vendo? Uma corrente, volto lá do outro lado e pego nas 3 correntinhas. Gente, muita gente tem muita dificuldade de emendar, mas olha como é fácil. Faço uma corrente, volto aqui nesse square que eu preciso completar e faço um ponto baixo no espaço. Faço uma corrente, vou lá no square que já está completo aqui, encaixo aqui nas 3 correntinhas no espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto aqui, olha, encaixo aqui neste square para completar e assim por diante você irá fazendo até fechar todo o seu square. Uma corrente, agora voltei aqui novamente pro leque e a gente vai chegar naquela emenda novamente do meio, tá vendo a emenda aqui, olha, do meio? Então, eu vou vir aqui, olha, vou encaixar o meu trabalho aqui, olha, fiz as 2 correntinhas, faço aqui no meio um ponto baixo, faço 1, 2 correntes e volto aqui novamente com um ponto baixo. Só que agora, olha, tá vendo? Eu já emendei aqui o centro. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou continuar completando o meu square até chegar aqui. Então, eu já fiz aqui o cantinho que é o leque, vou fazer 1, 2, 3. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Um ponto baixo. 1, 2, 3. Um ponto baixo. Tá vendo? Olha, você vai completar todo o seu acabamento. 3, no meio do leque, um ponto baixo e 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Novamente, no espaço, um ponto baixo. A gente já tá terminando, tá vendo? Ó, já ficou completo o meu trabalho. 1, 2, 3. Ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo, tá vendo, olha? E a gente vai finalizar aqui, olha. Deixa eu ver se a minha linha vai dar aqui. 1, 2 e 3. Venho aqui, olha, bem aqui onde eu comecei o meu trabalho e eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Quase que não deu aqui, ó. Vou finalizar que eu tirei, desmontei aquele que eu tinha feito pra mostrar pra vocês. Só vou puxar o fiozinho aqui que ele vem. Eu não quero emendar bem aqui no final, né, gente? Ó. Então, você vai puxar, puxou, e aqui novamente, você vai passar o fiozinho por dentro e finalizar. Aí, quando o fiozinho é muito curto, você pode depois fazer um acabamento aqui, por uma pontinha de cola de silicone da Círculo, tá? Também dá certo, só colocar uma gotinha que não vai desmanchar. Então, olha, gente, como é que ficou. Eu já completei, então, ó, 3, 6. Só está faltando o último, tá? Pra gente poder completar aqui esse cropped menor, tá vendo? Essa blusinha menor. E aí, o que a gente vai fazer? Então, eu vou completar esse daqui, colocar esse square e a gente volta aqui juntas para mostrar o resto do acabamento da blusinha, ok? Então, vamos lá. Finalizei, olha, coloquei os 3 square, lá na minha é 4 pro meu tamanho, tá? Que é G. Então, aqui, olha, coloquei os 3, ó, emendei todos, tá vendo? Olha, os 9 square. Então, vai ter 9 na frente, 9 nas costas. Agora, você vai fazer a alça. Como é que é a alça? Olha, bloquinhos de 3 pontos altos, tá vendo? Olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, bem aqui no início, olha, tá vendo? Aqui onde está essa correntinha de 5. Lembra que é o acabamento que a gente fez? Faz uma correntinha aqui, olha, na agulha. Vem aqui, no meio aqui, olha, e vai fazer aqui um ponto baixo.
2 correntes. E dentro desse espaço, você vai fazer mais 3 pontos altos. Só a borda que vai ter 4 pontos altos, porque a gente vai usar um como acabamento. Então, olha, eu tenho 3 e vou fazer 4. 4 pontos altos, uma corrente. E aqui, olha, já no meu próximo espaço, deixa eu pôr esse fiozinho lá pra trás. Deixa eu diminuir também esse ponto que eu fiz aqui muito alto. Quero menor. Ó. 2 pontos altos. Lembra que eu levantei 3 correntinhas, mas eu não vou contar ele como ponto, porque ele é a minha borda. Então, eu faço mais 3. Então, agora nós temos 4 com a borda. Uma corrente de espaço. Venho aqui, olha, no meu próximo espaço aqui, ó, de corrente. E vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Lembrando, essa alça aqui, eu fiz ela um pouquinho mais grossa. Mas nada impede que você faça aí mais fina também, tá? Você que vai decidir aí como você quer a sua alça, tá? Uma correntinha. Novamente, ó. 3 pontos altos. 2 e 3. E vai ficando assim, ó. Então, nós temos já 3. Uma corrente. Mais uma aqui. 2 pontos altos e 3 pontos altos. Tá vendo? Uma corrente. E aqui, olha, eu vou finalizar aqui o meu 5º bloquinho, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E o último eu vou fazer aqui, ó, em cima desse ponto baixo, tá vendo, ó? Pra ficar a minha bordinha. Então, nós temos 2, 4, 5. Viro o meu trabalho e eu vou subir aqui, olha. Normalmente eu volto aqui, olha, faço no meu último ponto aqui, que eu fiz, ó, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Então, 1, 2 correntes e um ponto baixo equivale a um ponto alto. Eu faço uma corrente, laço e vou lá no espaço, ó, fazer 3 pontos altos, porque aqui é a minha borda, tá? Então, agora, como aqui tá cheio, aqui em cima tem que estar um bloco vazio, tá? 2 e 3. Então, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Uma corrente, vou para o meu próximo espaço e faço mais 3 pontos altos, tá vendo? Como é super simples, você que vai determinar se você quer 3 bloquinhos de ponto alto, se você quer 5. Eu fiz aqui porque pelo menos você pode usar com uma regatinha por baixo ou com top, como você achar melhor. 3, uma corrente. E lembrando, você pode fazer a altura do cropped que você quiser, tá? Tudo vai depender aí do square que você irá fazer, a quantidade, o tamanho, tá? Ó, 4, uma corrente. E aqui, olha, eu venho no meu último ponto aqui, que é o meu ponto de borda, e faço, entro na terceira correntinha e faço um ponto alto, tá vendo? Viro o meu trabalho novamente, olha, virei. Subo aqui, olha, 1, 2, 3, viro o trabalho, venho aqui nesse espaço e vou fazer, ó, fiz 3 correntinhas, que é a minha borda, mais 3 pontos altos nesse espaço vazado, ó. Tá vendo? Ficou 4 por causa das correntinhas, que é a minha borda, uma correntinha, e aí, assim por diante. Você vai fazer isso a volta toda, até completar, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu fiz 6. Você pode fazer aí o tamanho que você precisar para dar a altura aí do seu ombro. Então, eu vou completar aqui a minha 6ª carreira e volto com vocês. Olha, finalizei as minhas 2 alças, tá vendo? Aqui, olha, de um lado e do outro. Eu deixei aqui um pouquinho de fio já para poder fazer o arremate aqui na hora de unir a outra parte.
Só que essa peça, normalmente a gente faz as blusinhas de square e faz as laterais aqui pra formar o square. Eu não fiz isso, tá, gente? Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras de bloquinhos, deixando aqui, olha, o espaço da minha cava. Então, você vai medir lá o espaço da sua cava. Desculpa aí. Vai medir o espaço da sua cava e vai começar a fazer a lateral do seu corpo, como eu fiz aqui na minha. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Aqui estão as alças, olha, tá vendo o que eu fiz? Depois eu fiz ponto barra aqui, olha, pra dar uma leve fechadinha. Olha, meninas, a minha cava ficou com 21 centímetros do meu, tá? Mas eu deixei, olha, o espaço daqui do ombro que eu tinha feito, um quadrado e mais um pedacinho do outro, tá vendo? Olha, eu deixei aqui o leque e comecei e terminei aqui, olha. Então, pro meu tamanho deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bloquinhos de 3 pontos altos. Que eu fiz, olha, 1, 2, 3, tá? 3 carreiras de bloquinho de 3 para dar a lateral do meu colete aqui, da minha blusinha. Tanto que eu fiz 3 deste lado e 3 deste lado, que eu vou te ensinar a emendar assim, ó, pra ficar imperceptível. É como se fosse feito as 6 carreiras direto, mas não foi assim, tá? Então, eu tenho 21 centímetros aqui na minha cava e eu tenho aqui, olha, em centímetros, ó, do acabamento até aqui, 8 centímetros de altura do meu ombro aqui, tá vendo? Olha. Então, vamos agora pro outro que a gente tá fazendo. Este aqui, olha, ficou com 19, que é a nossa amostra que a gente tá fazendo aqui, olha. Então, eu meço daqui de cima, aqui, olha, até aqui, ó. Então, eu tenho aqui 20 centímetros, tá? Eu deixei com 20 centímetros. Porque quando a gente fizer o ponto barra, né, vai dar uma leve fechadinha. Então, eu deixei o pedacinho do ombro, mais o quadradinho, e aqui, olha, deixei o leque e peguei aqui, olha. E o dela ficou com 2. Então, o que eu vou fazer? Essa daqui já é a parte que está pronta, olha. Então, a lateral aqui tá pronta. Aqui os square. A outra lateral da blusa. Aqui, olha, os 2 ombros, né? E, então, isso aqui fica sendo, então, a sua cava, tá vendo? Olha, aqui é a sua cava. Então, agora eu vou te ensinar a fazer neste daqui, esta lateral. Não é difícil, é muito fácil. Então, você vai começar na parte de baixo, tá? Para que a gente possa contar certinho a quantidade de square lá, de quadradinhos, de bloquinhos de quadradinhos que você precisa. Então, eu começo aqui deste primeiro, faço uma correntinha, entro aqui, olha, vou começar aqui, olha. Vamos colocar aqui, olha, fazer um ponto baixo, aqui na argolinha que tem aqui na lateral de 5 correntinhas, tá? Vamos subir 1, 2 e vamos fazer mais 3 pontos altos aqui, lembrando que nós temos uma borda aqui, tá? As 3 correntinhas é borda, então nós vamos fazer mais 3 pontos altos aqui na lateral, ó. Então, ficou 4, tá vendo? A correntinha mais 3 pontos altos. Uma corrente, aí venho aqui, olha, na próxima espaço de correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Uma corrente. Vou para o meu próximo espaço de correntinha e faço mais 3. 1, 2, 3. Então, lembre-se, você já mediu a cava, já deixou o espaço certinho da sua cava, você vai fazer até aonde você fez a sua medida e deu lá o final da sua medida, tá? Então, aqui o meu tem 11 bloquinhos de bloquinhos de 3 pontos altos. Na minha azul tem mais, lembra que eu contei pra vocês? Que tem um pouquinho mais? Da minha filha aqui, que a gente tá fazendo uma menorzinha, deu 11 bloquinhos. Então, vamos lá. 1,
2 e 3, uma corrente, ó, tá vendo? Eu pego em todos os espaços. 1, 2 e 3. Uma corrente e eu completo aqui novamente, ó. 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu preciso de 11 bloquinhos. Eu tenho 2, 4, 6, 8. Uma corrente. 9. Tô no 9º bloquinho. 3. No 10º. 1, 2 e 3. Uma corrente, e no último eu vou fazer 1, 2, e 3. E aqui, olha, onde está esse ponto baixo, eu faço a minha borda, que é o último ponto alto. Então, ficou desta forma, tá vendo? Olha, viro o meu trabalho, venho aqui, olha, faço um ponto baixo aqui em cima desse último pontinho que eu fiz, que é o primeiro agora, né? Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, porque o ponto baixo equivale a 1 mais 3, que seria o ponto alto mais uma correntinha de espaço. E agora, olha, eu dou uma laçada e vou lá no próximo espaço fazendo mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, vou pro próximo espaço, fazendo a mesma coisa até o final. Aí, o que eu quero mostrar pra vocês, que esta emenda agora vai ser uma emenda sem correntes a lateral, tá? É sem aquela emenda que você acabou de ver aqui do quadradinho, tá vendo? Olha, não vou fazer essa emenda, eu vou fazer uma outra emenda que fica imperceptível, ok? Então, eu vou terminar essa carreira e volto com vocês, porque na terceira carreira deste bloco, eu vou emendar já na outra parte que já está pronta, pra gente formar um círculo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, meninas, cheguei aqui no final da carreira, olha, então eu já tenho aqui, olha, 2 carreiras completas. A terceira, eu já vou fazendo, completando, já unindo as 2 partes. Porque nós temos 2 partes, tá vendo? Olha, aqui ela já está completa com as 3 carreiras. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou colocar do avesso aqui, ó, no sentido do avesso pra cima. E esta daqui eu vou colocar pelo lado direito, então vai ficar avesso com avesso, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha, esse daqui é a emenda mais tradicional que existe, tá? Pra quem faz square, que é o mais tradicional possível. Então, como é que é feito? Eu vou vir aqui, olha, vou subir aqui, ó, entro aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Faço o ponto baixo, 1, 2 correntes, ficou 3. Eu vou lá do outro lado, olha, na outra peça, e vou encaixar aqui, ó, no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Dou uma laçada e eu vou completar esse bloquinho aqui, olha. Dei uma laçada, venho aqui, olha, e vou fazer um ponto alto, 2, ficou até meio grande, deixa eu diminuir aqui pra não ficar feio o acabamento aqui, tá? Ó, 2, tá vendo, ó? O ponto baixo e faço 1, 2 correntes. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho lá da outra peça, ó, e eu vou encaixar aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Fechei. Aí, eu vou laçar, vou voltar aqui, olha, no bloquinho que eu estou para completar, que é a outra parte de cima, e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Então, ó, eu uni aqui já a minha primeira parte, tá vendo?
faço uma corrente, vou lá do outro lado que já está completo, entro aqui e faço um ponto baixo. Então, olha, eu posso tanto fazer esta corrente que você viu aqui ou não, eu não quero fazer ela. Então, olha, completei os 3, então eu vou lá do outro lado e faço um ponto baixo. Laço, ó, você viu que eu não fiz corrente, laço, volto aqui, ó, pra parte de cima, que é onde tem duas carreiras para me fazer a terceira. Volto aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto alongado, né, que é o que eu fiz a minha peça inteira de ponto alto alongado. 2 e 3. Então, olha, fiz os 3, vou lá no outro lado, que já está ponto no espaço, olha, e faço um ponto baixo. Dou uma laçada, volto para este espaço para completar a minha carreira, ó. Um ponto alto, 2 e 3. Vou lá do outro lado, olha, e completo aqui a minha carreira, tá vendo? Olha, dou uma laçada, volto para esse espaço aqui, que é o que tá aqui na parte de cima, e vou fazer novamente 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos, tá vendo? Olha, vou lá pro espaço de trás, olha, e faço um ponto baixo. Volto pra frente e faço 3 pontos altos. Ó, novamente, 1, 2 e 3 pontos altos. Vou lá pro espaço, lá da parte de baixo, olha, próximo espaço, e faço um ponto baixo. Volto pra parte de cima, lacei e encaixo aqui mais 3 pontos altos. Porque nós estamos fechando a blusinha, tá, gente? Desta forma, eu estou fechando ela, ó, volto para baixo e faço um ponto baixo. Volto aqui, ó, dou uma laçada, venho para cá novamente e faço meus 3 pontos altos, porque eu estou completando a carreira da parte de cima, tá? E vai ver, você vai ver só, vai ficar imperceptível. Novamente, olha, entro aqui, faço um ponto baixo. Ó, fui na parte de baixo e fiz um ponto baixo. Agora, volto aqui na parte de cima e faço mais 3 pontos altos, que a gente tá chegando no final aqui desse fechamento, unindo as partes, tá? Então, vou fazer isso de um lado, ó, aqui na parte de baixo do tecido de baixo, eu faço um ponto baixo. Laço, volto pra cá. Você vai fazer isso dos dois lados, unindo as duas partes da blusinha, tá? Ou do cropped, como você preferir. Só que o meu cropped ficou mais comprido, eu quis mais comprido. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Aí aqui, olha, novamente, ponto baixo. Venho pra cá, olha, sem correntinha, sem nada. Já laço e já faço aqui mais 3 pontos altos. Olha que legal. Você vai ver que bonitinho que fica o acabamento. Fiz os 3, volto lá, olha, fecho com ponto baixo. Volto aqui na minha última e vou fazer mais 3 pontos altos. Ó, 2 e 3. E o último, olha, eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira, aqui, ó, no último pontinho que é a minha borda. Fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo e volto aqui na terceira correntinha, olha, pra finalizar. Perdão, tá, deixa eu só finalizar aqui primeiro, peraí. 1, 2, aqui, ó. 3, aí eu primeiro faço um ponto alto aqui na terceira correntinha, um ponto alto alongado, e eu fecho aqui, olha, lá do outro lado, tá vendo aqui, olha? Na terceira correntinha deste lado, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto meu fio, ó. E aqui, olha, você vai ver já que já ficou, já uniu a sua blusinha, tá vendo, olha? Ó como fica perfeito, ó. Já uniu a sua blusa. O que que você vai fazer? Você fez essa lateral, então você vai lá do outro lado
e irá fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, você irá fazer deste lado, tá bom? Para unir a blusa. E aí, a gente vai unir também aqui, olha, a parte de cima, que é o nosso ombro, ok? Então, eu vou fazer a lateral aqui e volto pra gente unir o ombro, ok? Então, vamos lá. Bom, meninas e meninos, ó, já uni as laterais de um lado e do outro, tá vendo? Olha, já fechamos então, olha, o ombro direito, agora vamos fechar o ombro esquerdo. Então, vou vir aqui, olha, fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá pronta, tem 6 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, fiz o ponto baixo, 2 correntinhas. Eu vou entrar aqui, olha, na terceira, olha, 1, 2, 3. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada, fiz um ponto baixo, faço uma corrente, porque nós estamos fazendo o espaço vazado, tá? Laço, venho aqui, olha, nesta carreira para completar a minha 6ª carreira, e vou fazer 1, 2 pontos altos e 3. Tá vendo? Completamos a carreira. Vou lá do outro lado e vou fazer um ponto baixo no espaço. Volto para a carreira que eu tenho que completar e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou para o próximo lá embaixo e faço um ponto baixo. Volto para a carreira, para a parte de cima aqui, eu tenho que completar a carreira. Vamos fazer outro bloquinho de 3. 1, 2 e 3. Vou lá no próximo, lá atrás, e fecho com ponto baixo. Laço, volto aqui pra frente e faço mais 3 pontos altos. Pra gente ir fechando a carreira, tá vendo? Olha. Vou lá na próxima, ó, fecho aqui, que é a última, tá vendo? E aqui, olha, no final, nós iremos fazer um ponto alto na terceira correntinha, ó. Um ponto alto no final, tá vendo? E aqui, eu vou fechar com ponto, tá vendo que a gente fez aqui, olha? Nós temos um ponto baixo aqui na de baixo, tá vendo? Na carreira de baixo, que a gente acabou de fechar, tá vendo? Uma corrente, vem aqui, ó, no último ponto, na terceira correntinha, eu vou fechar fazendo um ponto alto alongado. E aqui, ó, lá atrás, eu vou pegar lá atrás o último pontinho e vou fechar com ponto baixo. Então, olha, ficou desta forma, tá vendo? Olha, ficou bem acabado, bonitinho. Aí, você vem aqui, você vai cortar o fio. Por que que eu vou cortar o fio? Porque agora a gente vai começar a fazer o acabamento. E você pode reparar que é legal você já ir fazendo os acabamentos dos fios, que assim você não fica com muito fio. Porque aqui, olha, eu já fiz o acabamento e aqui também eu já aproveitei e já fiz aqui a minha barrinha. Então, a minha barrinha da cava aqui, olha, eu fui fazendo 2 pontos altos, dá pra você ver aqui, olha, tá vendo aqui, olha? 2 pontos altos em cada espaço de corrente que eu tinha, tá vendo, ó? 2 pontos altos em cada espaço de corrente. E aqui, nesse meinho, eu coloquei apenas um só. Por quê? Para que a manga também não fique muito grande aqui a cava, tá? Então, a gente vai fazer isso agora do outro lado. Você vai vir aqui, olha, na parte de baixo da peça, né? Onde você fez a junção dela, você vai vir aqui, vai fazer uma corrente. Vai prender aqui, ó, no meio, tá vendo, olha?
Porque para você fazer a barra, você tem que fazer uma carreira de ponto alto. Então, eu prendi aqui, ok? Vou fazer uma correntinha, duas correntinhas. Então, o meu fio já ficou preso aqui. Agora, eu vou lá no próximo ponto, ó, tá aqui o espaço, e vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos, tá vendo? Novamente, vou pro próximo espaço e faço apenas 2 pontos altos. Deixa eu prender esse fio aqui já. 2. Vou para o próximo, novamente, um ponto alto, 2 pontos altos. Então, em cada pontinho da cava, em cada espaço da cava, você irá colocar 2 pontos altos. 1 e 2. Nesse espacinho aqui, olha, que tem um ponto baixo, você vai colocar apenas 1. Novamente, no próximo espaço, 2 pontos altos. Ó, em cada espaço, 2 pontos altos, tá vendo? Só no espaço, ó, tá vendo? Só no espaço. 1 e 2. Então, você vai fazer ponto barra em cima desses pontos que você tá colocando aqui de ponto alto, para fazer uma barrinha bem bonitinha e ficar bem fechadinho. Se você coloca menos ponto, o que vai acontecer? Ele vai fechar demais, tanto que na parte de baixo é feito diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Ó, 2, no próximo, mais 2. Você viu que não tem correntinha de separação, tá vendo? Olha, é só os pontos. Então, em cada ponto desse, você irá colocar só 2 pontos altos. Vamos colocando os pontos altos pra gente fazer a carreira de ponto barra. Ó, 1 e 2. Opa. Sempre manter o fiozinho esticado para que não pegue pouco fio, tá? Para que não deixe nenhuma linha solta. Olha só que fácil. Novamente, 2 pontos altos. Aqui também 2 pontos altos. E a gente chegou aqui na emendinha, lembra da emenda? Então, aqui no meio só vai apenas um ponto alto. O restante é tudo 2, 2, 2, 2, tá? Ó. Vou deixar esse fio lá atrás. Depois eu prendo ele, escondo ele. Então, lembre-se que o fio de base você vai usar mais. Então, sempre tenha mais novelos, tá bom? Por causa do fio de base. Aqui o meu é a base amarela, então, eu tenho mais novelos de fio amarelo para que não falte nenhum. Tá? Ó, 2. Aqui, 2. Também. Eu vou chegar, olha, até aqui. Tá vendo onde a gente começou? Tudo eu coloquei 2. Você vai reparar que ela vai dar uma leve fechada. Eu vou vir até aqui, ó, onde eu comecei, e eu encontro com vocês. Cheguei, olha, no final da carreira, sempre colocando 2 pontinhos em cada, tá? Só no meio aqui que a gente coloca na emenda. Então, agora, olha, eu venho aqui, a terceira correntinha, olha, o ponto baixo, as 2 correntinhas, a última eu fecho com ponto baixo. Subo 1, 2, 3. Agora, eu vou pegar, ó, por baixo, porque a gente vai fazer ponto barra, lacei, entro aqui, ó, por baixo do ponto, dou uma laçadinha, tiro 2 e mais 2. Agora, vou fazer por baixo, pegando por baixo. Ó, ponto em relevo, pegando por baixo, dou uma laçadinha e faço um por cima, um por baixo. Agora, esse é por cima, ó. E esse por baixo. De baixo, ó, entra de baixo para cima, passa por cima do ponto, vai lá atrás, dá uma laçadinha e tira 2. Esse é por cima, dá uma laçadinha, tiro 2. De baixo para cima, tiro 2.
de cima para baixo, ó. Agora, por cima, pegando, passa por debaixo do ponto, dá uma laçadinha e faz um ponto alto. Agora, de baixo para cima, passo por cima do ponto, dou uma laçadinha e tiro 2. Então, você vai fazer ponto barra desta forma. Um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, que a gente chama de ponto relevo, tá? E esse é o conhecido ponto relevo, que é o ponto barra em crochê, tá bom? Então, você vai pegar um por baixo e um por cima, até chegar aqui no final. Então, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos no final da carreira, olha, eu terminei aqui, ó, com por cima. E aqui, ó, nesses 3 pontinhos, eu vou entrar aqui na terceira correntinha e vou fechar com um baixíssimo, tá vendo? Por isso que eu fiz esse acabamento bem abaixo do braço, para que não apareça, ó. Vou subir aqui 1, 2, 3. Então, estamos na segunda carreira. A primeira foi de ponto alto, a segunda em relevo, a terceira e a quarta também será de relevo. Então, subi 3 correntinhas e é o seguinte, onde for relevo por cima, você irá pegar por cima, tá vendo? Olha. E onde for relevo por baixo, você vai pegar por baixo. Onde for por cima, por cima. Onde for por baixo, por baixo. Então, vou fazer, olha, a primeira carreira que foi de ponto alto, a segunda em relevo, a terceira e a quarta em relevo. E aí, eu volto com vocês pra gente finalizar. Então, lembrando, onde é por cima, vai pegar por cima. Quando o relevo for por baixo, vai pegar por baixo. Quando for por cima, pegar por cima. Tá bom? Pra ficando desta forma assim, ó, o acabamento, tá? Então, vou fazer mais 1, 2, 3, mais uma e a gente finaliza. E volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, olha, do ponto barra, aí vou contar 1, 2, 3, na terceira carreira, eu fecho com ponto baixíssimo, corto o excesso de fio, ó. Então, aqui, olha, a gente já tem a nossa cava pronta. Então, eu fiz, olha, 1, 2, 3 e 4, opa, 1, 2, 3 e 4 com a carreira aqui de pontos altos, tá? Então, você vai fazer sempre a mesma coisa, sempre as mesmas carreiras. A minha deu em torno de, deixa eu olhar aqui pra vocês, ó, deu 3 centímetros a minha carreira, tá? As minhas carreiras. Aí, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Então, lembre-se, você vai fazer aqui, olha, pegou aqui 2 pontinhos de cada pra fazer a sua cava. De um lado e do outro. Na parte de baixo, olha só, eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei 3 em cada espaço, ó, 3 pontinhos em cada espaço. Aqui, olha, eu coloquei 2, aqui continua sendo 1 e aqui 2, só pra ficar igual, tá, gente? Aqui 3, 2, 3, 2, 3, 2, eu fui intercalando, porque eu não queria uma coisa muito grande. Então, eu fui intercalando 3, 2, 3, 2, 3, 2. E depois, eu fiz a barrinha normal. Então, você vai fazer isso na cava, na barra e agora, nós vamos fazer na gola. A mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer na gola. Por quê? Eu quero que fique tudo bonitinho em volta com o acabamento de ponto barra, tá? Que tá se usando muito, por sinal. Então, você vai vir aqui e eu vou colocar aqui, olha, no meu ponto, ó, vou colocar aqui, vou escolher um lado aqui, olha, tá vendo? Olha, da minha gola e vou começar a fazer o acabamento. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui. E olha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês na minha. Ó, 1, 2. Um ponto baixo, mais 2 correntinhas, tá? Aqui é a minha emenda, lembra que as emendas? Nas emendas, a gente coloca apenas um ponto alto. Aqui, 2 pontos altos. Novamente, 2 pontos altos.
essa amostra que eu tô fazendo no tamanho aqui da minha filha, do manequim que eu tenho, tá? Então, eu tô fazendo um pouquinho menor, mas eu quero mostrar na minha para que vocês possam ver como é que ficou a minha. Ó, na minha eu coloquei, dá pra você ver aqui, ó, 3 pontinhos em cada espaço, porque eu não queria que ficasse apertado. Então, eu coloquei 3 pontinhos. Aqui na cava, tá certo, ó, eu coloquei apenas 2. E continuei fazendo aquele 1 na emenda, tá vendo? Então, 2 em cada pontinho. Aqui na gola, você pode colocar 2, 2, ó. Na minha gola eu coloquei 2 e eu coloquei aqui nesses espaços aqui, olha, de um ponto baixo, um pontinho, tá vendo? 2 num ponto baixo, eu coloquei um pontinho. Então, 2 no ponto baixo, eu colocava um pontinho. Porque eu não queria que ela ficasse muito apertada, eu queria que ela ficasse mais soltinha, tá? Como ela é um tamanho maior, então, você pode ir se adequando aí o tamanho da sua gola, né? O tamanho que você quer. Então, essa daqui eu coloquei 2 de 1, ó. Vou deixar bem pertinho para que vocês possam ver, ó. 2, tá vendo? E colocava em cima dos pontos baixos. 2 em cima dos pontos baixos. Este daqui, eu posso fazer o mesmo se eu quiser, tá? Que lá no meu tá assim, olha. Vou mostrar pra vocês aqui, para que vocês não tenham dúvida. Que é o ponto aqui baixo. Lá, eu coloquei 2 pontos altos nos espaços e um em cima do ponto alto, em cima do ponto baixo, ó. Tá vendo o ponto baixo aqui? Então, eu colocava 2 pontos altos e um em cima do ponto baixo. Mas, se eu quero esse aqui um pouquinho menor, eu vou colocar, então, só 2 pontinhos em cada espaço, ó. Venho aqui e coloco um ponto alto, 2 pontos altos. Vou pro próximo espaço. Você viu que você vai se adequando ao tamanho que você quer a sua gola. Lembrando que o ponto barra, ele já dá uma leve diminuição, ok? Então, vê direitinho como é que você quer a sua medida, ou se você quer fazer igual a minha, fique à vontade, tá? Então, você pode colocar a quantidade de ponto que você deseja. Então, eu vou colocar aqui 2, 2 e 2, que nem a gente fez na cava, tá bom? Ó, aqui nesses espacinhos, tá vendo, das emendas? Deixa eu colocar aqui pra você, que você possa ver. Nos espaços da emenda, aqui, olha, eu vou colocar 2, 1 e 2. Aqui, que é a emenda da blusinha, né, dos square, eu faço apenas 1. Aqui eu faço 1 e 2. Aqui, 2 também. Olha que legal. 2. Então, você vai colocando só 2 e 2, tá? Isso se você quiser desta forma mais fechadinha aí a sua golinha. Do seu cropped ou do seu coletinho, da sua blusinha sua, tá? Então, você pode ir se adaptando aí ela. E eu queria te fazer um convite muito especial. Se você caiu aí de paraquedas nessa aula e você gosta de tricô e de crochê, aproveita, já se inscreve, curte, comenta, compartilha com as amigas e amigos que gostam dessa mesma arte. E olha, gente, o mais legal, essa arte tá na moda, tá em tudo quanto é lugar. 2022, o crochê vem arrebentando. Então, aproveita, já se inscreve, que aqui você vai achar só novidade, tá? A gente traz tudo que é de mais moderno, de novidade, da moda do crochê. Então, aproveita, já se inscreve, já aciona o sininho aí para que você fique por dentro de todas as novidades do canal. Toda vez que eu subir um vídeo novo, você será notificado que tem vídeo novo no canal. Não é muito legal isso? E, gente, vou pedir encarecidamente, o mais importante de tudo isso. Antes de você sair desta aula, ou seja, qualquer aula, não esquece de deixar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e pode te enviar mais conteúdo destes, tá? E isso ajuda muito no crescimento do meu canal.
E eu fico muito, muito feliz e muito grata a vocês por estar aí, ó, nos seguindo, nos acompanhando em cada vídeo, viu? Sou muito grata mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês sempre. E a gente tá aqui sempre trazendo novidade. Olha, então vamos fazer aqui. Lembra-se que para fazer a barra, a gente fez aqui uma carreira de pontos altos, lembra? Então, você vai colocando 2 pontinhos em cada ponto. Até chegar lá aonde você começou. Ó, nós começamos a carreira aqui. Então, você vai fazendo 2 pontinhos. Opa, tá vendo que aqui, ó, na emenda aqui do quadradinho, tem que ter 1. Eu já ia esquecendo, falando com vocês, já ia esquecendo do pontinho, ó. Aqui é 2, certo? Lembrando, gente, que eu tô fazendo aqui ponto alongado, tá? Ponto alto alongado, mas você pode fazer ponto alto normal. Ó, laço aqui nesse espaço da emenda e faço apenas 1 pontinho. E agora eu continuo fazendo 2. 2 em cada pontinho. E olha, gente, vem muita novidade por aí. Então, fiquem sempre ligadinho aí nas minhas redes sociais, né? E também aqui no canal, para que você fique por dentro de todas as novidades que tá saindo por aí, tá? Que a gente vai trazendo aqui para vocês com tanto carinho e tudo feito com muito amor, especialmente para vocês, porque vocês são as pessoas mais especiais desse canal, tá? Ó, chegamos aqui também, olha, vai colocar sempre 2, 1 e 2. Aqui na emenda, apenas 1. E agora aqui, 2 pontinhos. Você vai ver como vai diminuir o espaço. Fica maravilhoso, gente. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada, acho super lindo, combina com tudo. Você pode usar com topinho no verão, pode usar com short, pode usar com uma regatinha por baixo, com uma calça social, fica maravilhoso. Então, é um tipo de moda que você pode adaptar a qualquer ambiente, isso é que é legal. Então, você aproveita e já faz o seu aí, da cor que você deseja. Pode fazer tudo colorido, que tá se usando muito com sobra de fios. É maravilhoso. Ou, se você preferir, já pode fazer de charme, de Anne. Dá pra fazer com qualquer tipo de fio. Olha, gente, que fácil. Só quero mostrar pra vocês como já diminuiu o espaço aqui da golinha. E fica lindo, gente. Combina com tudo. Dá pra jogar em cima de uma camisa, na meia estação. Às vezes você sai de manhã, tá meio geladinho. Então, você joga aí em cima de uma camisa, fica perfeito. Em cima de uma segunda pele, no friozinho. Ou pode usar só ele como uma regatinha para ir pro trabalho, que também dá para usar como uma peça do dia a dia. Por isso que eu fiz o meu um pouquinho mais comprido, para poder usar no dia a dia com uma calça, uma camiseta, uma regata por baixo. Então, dá para vestir aí, formar vários looks só com essa peça. Ó, cheguei aqui no final e vou encontrar aqui com esse, ó, vou fazer, lembra que eu fiz um aqui? Vou fazer mais um aqui só pra fechar o trabalho. Venho aqui, olha, 1, 2, na segunda correntinha, aqui eu fecho, porque a gente tem 3, tá vendo? Ponto baixo, mais 2, então se tornou 3. Olha que interessante. Olha que legal como deu uma fechadinha boa, tá vendo? Agora, eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto barra, né, que é o ponto relevo, que é o mesmo que eu fiz aqui na manga, nas barras, nas cavas e na parte inferior da blusa, né, na barra. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. E volto com vocês pra gente encerrar essa aula linda, maravilhosa. Olha só que lindo que ficou, gente. Então, vamos terminar aqui e a gente se encontra. Então, peraí, deixa eu começar aqui junto com vocês. Aqui, olha, eu vou subir 1, 2, 3. Vou pegar aqui pela frente, ó, o relevo pela frente e relevo por trás. Então, vou fazer um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás. E aí, a gente vai terminar esta golinha e você vai ver, vai ficar igual a minha. A única diferença é que essa aqui, ela é menor, só isso. Então, vamos fazer as 3 carreirinhas e já voltamos.
finalizamos a nossa gola. Aqui, olha, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E pronto, tá feita a sua blusinha aí de square, toda colorida, a última moda. Aqui eu decidi usar só 3 cores, mas você pode usar quantas cores você desejar, tá? Aí você vem aqui, olha, e esconde o seu fio com aquela agulha sua de tapeçaria, ó. Vem aqui, passa aqui por dentro e vai caminhando com o fio por dentro da trama do tecido, ó. E aí ele vai escondendo, não tem perigo de soltar. Aí você sobe, desce, vai para as laterais, como você quiser. Cortou aqui. Prontinho, meninas. Olha como ficou a minha gola. Que coisa mais linda. Tá vendo, olha? Muito legal, né, olha? Aí você acerta bonitinho. E olha como ela ficou linda, linda, linda. Olha só. Então, eu tenho, essa daqui ficou pro tamanho P, tá? E aquela que eu te mostrei ficou pro tamanho G. Os quadradinhos você vai fazer de acordo com o tamanho aí do seu busto, tá? Lembrando que os quadradinhos tem que ir de um ombro ao outro, tá? Pra poder ficar bonitinha no seu corpo. Só as laterais que nós fizemos os aumentos, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostaria de convidar você aí, não esquecer de deixar o seu joinha, que é muito importante pra mim e também é importante pro canal, porque ajudar o crescimento do canal. Então se inscreve, curte, comenta, aciona o sininho para que você fique por dentro de todas as novidades do canal. E olha, gente, você pode fazer essa peça para qualquer tamanho de criança, para adulto, criança, tamanho GG, é só aumentar a quantidade de quadradinhos que você precisa. Então, olha, é igual a minha azul, só que no tamanho menor. Eu vou subir aqui a minha câmera para que vocês possam ver, tá bom? Olha só, gente, que legal. A única diferença é que a minha tem 4 square e essa tem 3. Então, essa daqui ficou com 3, 6, 9, 18 square. A minha tem 32, tá? E olha que linda que ficou, gente. Olha que coisa mais fofa. Então, faz aí, eu espero muito que você tenha gostado. E essa daqui é a minha, né? Olha só, eu fiz ela maiorzinha pra servir com 4 square, do mesmo modelinho, só que de outra cor. Mas você pode fazer aí qual a cor você quiser. Se você fizer a peça, não esqueça de nos marcar, tanto eu, hashtag Noemi Fonseca e hashtag Sempre Círculo, para que a gente fique aí, que a gente possa compartilhar a sua peça, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!